Pronto, beleza. Pronto. Vamos começar aqui. Depois eu baixo esse vídeo, faço essa edição desse Tá, começo e a gente pode tá ponderar o que bom. você quiser. Marcelo, Fechado. primeira coisa, bem-vindo ao canal. Queria te pedir o seguinte, para você Obrigado. se apresentar como corretor, sua corretora e seus contatos, por favor. Tá bom. Eu sou Marcelo Carolino, estou há 25 anos nesse mercado de seguro, sou oriundo do mercado financeiro. Minha corretora chama-se Negocial Corretora de Seguros. Meu e-mail é marcelocarolino@negocialseguros.com.br. E é um prazer estar aqui, Hélio. Então vamos lá. Você mandou uma mensagem de manhã que é uma das minhas maiores preocupações, que é a questão do atendimento entre as pontas. Então você tem esse mercado um tripé. Você tem, inclusive garantido por lei quando a gente está falando de seguros, que é o cliente, o corretor e a seguradora. O cliente com risco, o corretor com a pessoa independente que tem que fazer a colocação desse risco em algum lugar, e a seguradora que pode assumir ou não esse risco, que é o papel dela de assumir riscos, tendo garantias financeiras para poder honrar em caso de sinistro. Então, basicamente, o modelo de negócio é esse. Só que a gente está vendo que teve um probleminha, que eu acho que é o principal, e foi o pós-pandemia. Nós tivemos uma redução no mercado de saúde de 5%, que foi grande, e nós tivemos uma recomposição desse mercado com pessoas de mais idade. Então a gente perdeu um bando de gente hoje no mercado que poderia estar dando equilíbrio econômico, financeiro e atuarial. Isso quer dizer, quando a gente fala em atuária, a gente está falando em estatística, quando a gente fala em estatística, a gente fala em reequilíbrio de contas. Tá? E quando a gente está falando de entrada de pessoas mais velhas, algumas empresas sofreram muito na pandemia, como foi o caso da Prevent Senior. E o ministro, inclusive, da Saúde queria fechar a Prevent Senior, que era uma empresa basicamente voltada para a terceira idade, para planos acima de 60 anos. Ela cresceu, ela ficou com 25% do mercado de São Paulo, que é o maior mercado de saúde suplementar do Brasil, e com a pandemia houve esse problema todo. Pós-pandemia, a gente tem esse cenário. Só que a gente teve um problema nesse cenário, que eu acho que é o que a gente estava conversando de manhã. O modelo de atendimento ao, aos clientes da seguradora, que seriam o corretor e o cliente final, que é o cliente trazido pelo corretor, no caso de uma seguradora, no caso de um plano de saúde, ou no caso de uma empresa filantrópica, ou no caso de uma cooperativa, área comercial, a gente tem hoje eles simplificaram o processo colocando aplicativos e colocando comandos para você falar teoricamente direto. O que deveria ser mais rápido, mais prático, virou uma bola de neve maluca atropelando as pessoas e você acaba ficando sem noção com quem você conversa. Então, um dos problemas que eu tenho hoje, eu gosto de uma série de produtos pequenos. Adoro microseguros, eu adoro seguros de bicicleta, eu adoro seguros pequenos. Esses seguros hoje estão todos online, assim como os seguros de celular, estão todos online. Se der um problema, você não sabe com quem falar. E o cliente não consegue falar com o corretor, que é a pessoa autorizada por lei desde 1966 a ser um intermediário, para resolver um determinado problema. Então ele faz a contratação, a declaração pessoal de saúde vai direto para ele, não passa pelo corretor, que a gente tem LGPD. Depois a gente tem um outro problema, que é a devolução desse e-mail. A gente não pode ter esse dado de saúde dessa pessoa, até porque muitas pessoas estavam retendo isso para saber se poderiam fazer venda cruzada de plano de seguro de vida. E você não pode ficar com esse dado de maneira nenhuma. E a gente está tendo esse problema que ficou. Você falando com aplicativo, você falando com chatbot, você falando com robô, e tudo bem, que pode te responder 90% das coisas, mas ele não vai te dar assertividade e ele não vai resolver o principal problema que se tem, que é o medo, que é o receio. E você gerando receio, na hora que eu comprei de você, Marcelo, e ligo para você dizendo, Marcelo, resolve a minha vida, você não vai conseguir mais resolver a minha vida, porque você não está falando mais com a seguradora, está falando com o robô. E como é que a gente sai dessa? Você com uma pessoa de 30 anos de mercado, como é que você vê essa evolução? Eu acho que a gente chegou num ponto que as plataformas de seguros que tinham uma determinada função já não têm mais a mesma função, e a tendência hoje com os aplicativos é você
tentar minimizar a comunicação com a seguradora para ter menos gente, porém, você acaba pegando, quem compra o seguro, não é um cara de entre 18 e 30 anos, que está na fase Highlander da vida. São pessoas, principalmente entre 53 anos para cima, que não têm o costume de estar falando com chatbot normalmente, porque não cresceram com isso. Nós somos de uma geração, acho que intermediária, que pegou o nascimento da internet, com aquele modem maluco. Lembrando que telefone era. Você tinha que comprar um telefone, esperar às vezes 1 ano, 2, para entrar depois de 11 horas da noite, para usar uma conexão mais ou menos, para você falar. Né? Exatamente. Com o modem fazendo aquele barulho horroroso. Então a gente tem um problema hoje de atendimento. Sim, se você me permite um breve relato aí, eu fiz para você ontem à noite, até a título de desabafo, porque eu estou vivendo isso. A nossa função, a nossa categoria, a nossa interveniência como corretor está sendo banalizada. Né? Eles estão dando um jeito, o mercado segurador, de operadoras de saúde, odontologia, eles estão dando um jeito de criar um link direto com o cliente, talvez para baratear a operação dele. Né? Não pagando condição, vai baratear a operação dele. Hoje a gente está sujeito a um compliance muito rigoroso. Muitas vezes quem estabelece esse compliance não conhece o mercado, né? E aí esse compliance é nocivo à venda, porque ele institui tantas informações necessárias para analisar o risco que depois ele não aceita o risco. Ou então acontece o que eu estou vivendo nesse momento, com uma certa operadora de saúde que está me pedindo tanta coisa, que o cliente já desistiu. Né? O cliente optou por... Ele queria uma determinada operadora, em primeiro lugar. Essa operadora está exigindo tanta coisa, que ele já desistiu. Estamos indo para a segunda opção. O que acontece? Hoje com esse contato único que a gente tem com um maldito portal, que trava, que não entende determinadas situações, e você, para corrigir um eventual erro, você tem que refazer tudo, você tem que voltar a estaca zero. Isso demanda tempo, demanda energia, demanda paciência. Né? Então, o que acontece? A gente está sendo banalizado. Hoje, se você tiver um problema qualquer com uma seguradora, você tem que entrar no portal, encontrar algum meio lá de fazer a tua reclamação, enfim. Você não consegue tratar assunto pontual. Se você tem um problema pontual para resolver, como se fazia antigamente, no meu tempo e no teu, a gente botava papel debaixo do braço, sentava lá na frente do gerente e resolvia na hora. Hoje não. Qualquer pendência, faz um e-mail e são 10 dias úteis para responder após a análise do departamento. Ninguém aguenta isso. Volto a dizer, isso é nocivo à venda. Não sei para onde esse mercado vai caminhar, porque já não tem mais, ainda tem algumas empresas que não estão se rendendo a essa tecnologia avançada e ainda fazem o feijão com arroz. Essas empresas estão arrebatando todo esse mercado dos corretores que não conseguem colocar o risco nessas grandes operadoras e eles estão lucrando com isso. Né? Mas não sei até que ponto eles vão resistir até entrar nessa linha também. Né? Então, mas também a gente não pode criticar, porque isso faz parte da evolução. Né? Então, tudo hoje é EAD. Se você tentar fazer uma universidade hoje presencial, não existe, não tem mais. Tudo é EAD. Então, a gente tem que tentar se adaptar a isso, perder a personalidade do nosso trabalho, da nossa competência, porque ela não vai ser mais exposta, muito menos comprada. Né? Porque se o cliente puder ir diretamente ao operador, ele vai, sem pena, porque ele pode ouvir o que eu já ouvi, dizer o seguinte: pô, mas qual é a tua interferência? Se não pode despachar com o gerente, não pode despachar com o diretor, não. É importante uma interferência para você não ficar refém da operadora, pelo menos te oriento. Né? Isso vale, isso não vale. Mas, enfim, o mercado está muito desanimador, muito desanimador mesmo. A gente persiste. Nessa altura do campeonato, eu e você não vamos mudar de ramo, né? Mas a gente persiste. Mas é muito trabalhoso, muito desgastante. E de vez em quando a gente tem que fazer desabafo com um amigo, como eu fiz com você ontem. Vamos lá. Não, tranquilo. Eu acho o seguinte: cada vez mais a gente vai ter, principalmente desde 98, eu acho que o produto, quando entrou a regulação da Agência Nacional de Saúde, a ideia era transformar o produto em commodity. Primeiro ponto. Segundo ponto que a gente tem foi que, além de não
teoricamente transformar o produto em commodity, ele acabou com os produtos de pequeno porte que poderiam dar um suporte principalmente àquelas pessoas que precisam de algumas especialidades. E você tiraria essas coberturas do SUS. Porém, há um entendimento do STF, dos ministros, do Barroso e do Gilmar Mendes, dizendo que saúde é uma obrigação do Estado, mas não é exclusiva ao Estado. E eles começaram a cobrar das operadoras qualquer gasto feito por uma pessoa que tem plano de saúde. Então, você começou a ter uma montagem dos planos de saúde, uma série de novos gastos, além nos gastos médicos, dos gastos administrativos, do lucro presumido, você começar a ter que se preocupar com a alta judicialização dos planos de saúde. Então, hoje em dia, o que eu noto é o seguinte: eu não quero vender, as empresas não querem vender mais planos para grupos acima de 58 anos de idade. Você faz uma colocação até 64, 65, você consegue. Acima disso, você não consegue. Por que o cara não quer fazer isso, o segurador? O grupo de pessoas que gerenciam uma seguradora, não aquela coisa, né? Pessoa jurídica não tem culpa do negócio. Basicamente é o seguinte: eu tenho que ter lucro e uma pessoa de 60 anos que entrar e tiver um problema cardíaco, simplesmente se eu falar que não vou dar uma cobertura para um exame novo ou um exame experimental, ele vai no juiz, vai dizer que existe risco de morte, existe urgência e emergência e vão mandar cobrar. Então, o que as seguradoras estão fazendo? Muitas não estão mais pagando a ponta, ou diminuindo a comissão pela metade, ou começando a pagar por apólice, para você não trazer essa pessoa. Esse é o primeiro ponto. Você não traz essa pessoa. Segundo ponto, as seguradoras de nicho, que viram isso uma grande possibilidade de crescimento, elas começaram a fazer uma coisa que é o seguinte: legal, eu vou taxar, só que você vai a 3 hospitais, você vai a 2 hospitais, e vamos por aí. Mas o principal que eu quero vender é a minha clínica, porque normalmente eles são gerados a partir de um segundo negócio de uma clínica, que o cara usa as próprias clínicas como base, que são normalmente médicos ou novos ou médicos que se aposentaram. Vocês têm os dois extremos em clínicas populares. Aquele médico que não quer ficar em casa e aquele médico que precisa de treinamento. Então você consegue pagar 100, 120 reais. Só que eu acho que o grande problema que a gente tem hoje é que a gente não tem mais um modelo securitário. Esse modelo que a gente tem de transferência de risco através de plano de saúde ou seguro de saúde, porque desde 88 as seguradoras funcionam como planos de saúde, ele é maléfico. Porque no seguro se baseia em quê? Uma importância segurada que você contrata, você tem a proteção daquele valor. Então, se eu comprar 300 mil reais, beleza, a seguradora sabe que eu vou gastar os 300 mil reais no máximo. Ponto. Ela vai me indicar algum local para eu pagar menos, para ela possa ter algum controle? Justo. Só que hoje em dia é o seguinte: eu te dou um cheque em branco e te dou um boleto para você pagar. Qual é o grande problema? Esse boleto eu só posso aumentar uma vez por ano, salvo se você mudar de faixa etária. Ou salvo se isso for empresarial, passar algum nível de sinistralidade que não é explícito no contrato das pequenas e microempresas, nas empresas de pequenos portes. Que antigamente era 75%, você pegava 6 meses, via se estava equilibrado, você fazia uma projeção. E o papel do corretor, hoje, em vez de ele chegar e poder acompanhar esse tipo de informação, que é o papel do corretor, de agente independente, de poder ver resultado, ele é cerceado. Então o corretor acabou virando um agente. No mercado de saúde, só 20% desse mercado é seguro. O resto são os outros tipos de negócios, que são as filantropias, são as cooperativas, que são as empresas prestadoras de serviço. Então a gente tem um problema que é relativamente sério, que é você não poder fazer nada como acompanhamento de resultado, e você não tem auditoria sobre esse acompanhamento de resultado. Então você não consegue chegar para o teu cliente. Você começa a ver o seguinte: está virando automóvel, eu pego 10 cotações de automóvel e mando uma pessoa. Eu vou pegar, só que o mercado de saúde ficou muito pequeno. Eu tenho 4 opções no Rio, 5 opções no Rio. E as pessoas estão mal acostumadas a falar assim: não, eu quero um plano nacional. Aí você fala assim: por quê? Não, eu quero um plano que tenha o Copador. Perfeito, você pode querer onde você quiser.
Só que essa rede vai custar mais caro. Isso não é explicado. Você vai falar assim, olha, você vai ter carência, mas por que eu vou ter carência? Porque a carência é uma necessidade de reserva técnica. Então você começa, o papel do corretor hoje, esquece esse lado todo. Ele pegou um cara. Consultivo, né? Não é mais consultivo, né? Não. Onde é que você tem consultoria? Você trabalhar para fazer implantação em massificado, em afinidade, em seguros de vida voltado para classistas, onde você pode ter um pouco mais em licitações públicas, que antigamente as próprias licitações tinham coberturas a mais que os planos de saúde não tinham, então você tinha que saber tecnicamente o impacto disso, monetário e atuário, e você tem um outro problema. É o seguinte, que o resultado de lucro presumido é dado pela Agência Nacional de Saúde. Então você não quer mais ter essa porcaria. Então eu vou controlar o máximo que eu puder. O que eu quero hoje é um cara de 28 anos que fique em casa, que trabalha em casa, que não que vai ter um problema, que vai fazer um máximo de problemas de saúde que ele vai ser uma dorzinha de cabeça. Eu não quero um cara de 60 anos que eu vou ter que pagar check-up. Porque eu não quero pagar check-up. Digo que check-up é bonitinho, mas eu não quero pagar essa despesa. Eu não quero ter essa despesa na minha conta. Isso não faz parte do meu sinistro. Isso é prevenção de sinistro. Então, o que eu estou fazendo? Estou fazendo. A seguradora hoje faz uma série de programas, porque é mais barato ela fazer do que ela pagar judicialmente. Então o mercado está muito desequilibrado. Cara. Eu acho que aquela coisa do você falar com chat. Eu fiz uma venda para uma senhora com 60 anos de idade. Eu tenho 58, ela é minha contemporânea. 60 anos de idade. Ela não tinha plano nenhum. Ela comprou o plano, legal. A empresa foi a Prevent Senior, perfeito. Acertou, perfeito. Ela me ligou, olha, eu estou querendo saber as minhas carências. Falei, suas carências são um mês, consulta e exame, 6 meses para os outros procedimentos. Você não tem 300 dias de parto. Bom, legal. Passou um mês, ela vou começar a usar o plano. Falei, você tem todo o direito de fazer os exames iniciais. Ela me liga e bloquearam um plano de um exame médico de sangue. Eu falei, bloqueando o exame de sangue? Estranho. Exame de sangue, normalmente, com um mês de plano de saúde, carência, você consegue usar. 31º dia, 32º dia, são 30 dias, não é um mês, né? Aí, beleza. Você pode, eu falei, olha, eu não consigo falar porque não posso ter acesso ao seu prontuário médico. Eu não tenho mais esse acesso. A proposta não passou por mim, eu não sei, eu não tenho acesso. Ela ligou para lá, não, são 6 meses. Eu falei, mas por que são 6 meses? Ah, porque é exame para diabetes. Aí eu falei, então ela fez o plano de saúde, porque ela poderia ter uma diabetes? Não sei, não sei. Mas eu sei que foi bloqueado por mais 4 meses, ou 3 meses, agora não me lembro mais, para poder fazer esse tipo de exame. Então a gente ainda tem esse problema da gente não fazer nenhum tipo de prevenção, e como ficou uma conta tão alta no plano de saúde, que as pessoas estão começando a procurar, que é aquela coisa de não colocar mais como proteção. Elas não estão colocando isso no portfólio de investimentos, no portfólio de proteção. Elas estão colocando isso no portfólio de medo. Minha caixinha do medo. Eu tenho medo se acontecer alguma coisa que estou com 60 anos. Como teve com a Covid no seguro de vida. Quando o pessoal deu ganho de causa para começar a pagar a Covid, teoricamente não era para ter cobertura e começou a ter. Porque judicialização poderia se pagar muito mais do que a importância da segurada acordada. Então todo mundo começou a dar cobertura. E houve um crescimento e foi baixíssimo o resultado. Sobre essa questão da Covid, pelo que era esperado, né? O pessoal falava em 2 milhões, 3 milhões, foram 300 mil. Mas é morte de qualquer maneira. Pessoal, só para ilustrar aqui a nossa conversa, veio que os Estados Unidos agora, eles não estão pagando as mortes oriundas da vacina. Sim. Seguradores americanos não estão pagando mais, estão se negando a pagar. Claro, vamos fazer como fizeram aqui, vamos fazer um acordo de cavalheiros e tal, você paga, que eu pago também, ficar com o preço igual. Mas a partir do momento que começa a dar sinistro, começa a gastar, esse acordo de cavalheiros vai se desfazendo. Como foi aqui? Hoje quem paga sinistro de 2 ou uma, talvez, né? No universo, sei lá, de 10 seguradoras, uma, 2 ou uma paga. Então, quer dizer, é o que eu disse no início. A gente hoje, aos olhos da seguradora, a gente não serve mais, o corretor não serve mais. Entretanto, somos uma parte que ajudava muito as seguradoras. Por quê? Porque a gente selecionava o risco para eles
né? A gente ajudava na liquidação do sinistro, a gente fazia trabalho de prevenção para que o cliente dele, nosso e dele, não recorresse à assistência médica ou tivesse coisa pior, uma internação, e simplesmente eles não querem mais. Não sei por quê. Então, é como você falou, estão pegando um cara de mais de 50 anos que nem a gente, que muito embora a gente faça as coisas no computador, no celular, mas é um garoto de 18 anos, né? Eu tinha listado aqui para conversar com você a questão do despreparo das pessoas, dos gestores hoje nas seguradoras e nas operadoras. Eles não sabem gerir, eles não sabem gerenciar. Eles sabem fazer o seguinte: você faz uma pergunta bem, fala só, entra lá no portal, ou então vou te mandar o tutorial do treinamento, você assiste e faz, né? Então, quer dizer, não tem resposta, não sabem responder, são todos generalistas, né? Antigamente a gente tinha um especialista, passou um pouco generalista. Hoje nem generalistas são, porque eles não sabem responder. Não é uma crítica, aliás, é uma crítica mais construtiva, né? O mercado segurador, para treinar melhor a ponta, onde atende o corretor, porque sem a gente não vende, sem o corretor não vende. O cara da seguradora não vai sair com a pastinha debaixo do braço, batendo de porta em porta, não vai. Não vai prospectar, não vai fazer isso. Então, eles precisam da gente. Talvez sejamos um mal necessário para eles. Mas tem que pagar bem. Né? Olha... Então, quer dizer, paga esse resultado, faz um contrato de sucesso, um successful, né? A gente recebe lá na frente, daqui a um ano, eu estaria disposto a qualquer negócio, desde que, como você falou, a gente tivesse ferramenta e acesso às informações para poder gerenciar esse resultado. Né? Mas não tem. Lamentavelmente não tem, mas a gente continua com força, né? A gente continua no mercado, porque sem a gente, sem o corretor, o mercado vai parar. Já tentaram, até pela própria SUSEP, tirar o corretor ter que informar o cliente quanto é que ele está ganhando. Eu acho isso aí um absurdo, porque é desagradável. Né? Você pode até informar, desde que você tenha um contrato de fidelidade, mas é desagradável, né? Porque a nossa competitividade é quase que essa. Né? A minha margem é menor do que a dele, eu ganho a operação, mas o cliente precisa saber disso. Né? Enfim, então, eu acho que a gente tem que trilhar outros caminhos, descobrir outros caminhos dentro do nosso mercado e trilhar dentro daquilo que ele oferece. Hoje ele não oferece nada de interessante. A gente tem que criar, nós temos que ser criativos e buscar outras alternativas, outros meios de prospecção, outras formas de contato com a seguradora. A gente tem que sentar atrás da mesa, ligar o computador e conversar lá com uma máquina, né, que tem respostas prontas. Né? O compliance, volto a dizer, muito rigoroso. O chat, normalmente quem está lá do outro lado não sabe responder, né? Ele só sabe dar a resposta pronta. Então, não adianta. Chat não adianta. Então, amigos, é isso. Eu acho que só nos resta a esperança de o mercado comprador reclamar. Sabe? O nosso cliente começar a reclamar dessa situação, porque ele não vai querer se ver refém da seguradora, da operadora de saúde. Então, ele vai começar a reclamar, vai começar a não comprar. E é só assim, com esse movimento, que a gente vai conseguir, talvez, equilibrar de novo o mercado. Porque senão também, veja, você abre espaço para quem faz o trabalho da seguradora, mas não de forma ortodoxa, né? Lê-se aí as associações e tudo mais. Abre espaço para eles, porque com eles é tudo rápido. Mas a gente não vai fazer negócio com associação, né? Não foi para isso que a gente estudou e treinou. Não é isso?